Olá! Hoje vamos começar a falar de difração. E a gente vai falar de difração em sistemas específicos. E vocês vão ver que difração é basicamente interferência. Essas duas palavras são sinônimas. Então, se vocês agora perguntam, então por que a gente chama isso e isso difração e isso interferência? A razão é que difração a gente usa normalmente quando a gente tem objetos mais complicados. Por exemplo, quando vocês fazem experimentos de interferência no laboratório com raio-x para determinar uma estrutura cristalina ou algo assim, vocês chamam isso de difração, porque vocês dizem difração de raio-x. Vocês não dizem interferência de raio-x. Mas isso é mais ou menos arbitrário. As palavras são sinônimas. Mas vocês vão ver, a gente usa agora a palavra difração porque a gente faz um passo muito importante para frente. Um passo para entender mais como a gente consegue ter jeitos de interferência um pouco mais complicados. Então vamos lembrar o que a gente já aprendeu. A gente aprendeu que tem interferência numa fenda dupla. Isso é o experimento mais famoso de interferência, quando você tem uma fenda dupla. Eu mostrei para vocês que tem interferência também em filmes finos, que é responsável para essas cores lindas que a gente tem quando tem um filme de óleo na rua, ou quando a gente olha para as bolinhas de sabão. E a gente tem interferência em redes ópticas. Em redes em geral, a gente vai ver interferência. Mas existe interferência em sistemas muito mais complexos. E para demonstrar isso, a gente vai começar com um sistema que não é mais complexo, mas um sistema que é extremamente simples. A fenda única. Então, a fenda única. Vamos começar. A gente vai deduzir essa equação aqui. Isso aqui é a nossa diferença de fase, que essa vez a gente chama beta. E isso é a diferença de fase entre dois raios. Então, de onde a gente tem dois raios no primeiro lugar, né? Se a gente só tem uma fenda única. Então, o meu argumento é o seguinte. Isso aqui é a nossa fenda única. A fenda única, ele tem o tamanho D, ok? E agora, o meu argumento vai ser o seguinte. A gente tem uma onda de Huygens, uma dessas ondas, que sai desse lugar. E existe um ângulo onde essa onda aqui vai mostrar interferência destrutiva com essa onda. E isso significa que também no mesmo ângulo, essa e essa onda vai se cancelar. E essa onda vão se cancelar. E essa onda vão se cancelar. E assim a gente vai ter interferência destrutiva e a gente não vai ter luz. Vai ser escuro. E como alguma vez antes, a gente começa com esse caminho que um dos dois raios faz e o outro não, que vai dar a nossa interferência, a nossa diferença de fase beta. Então, o nosso D é igual, bem simples, 1 meio D seno θ. 1 meio D seno θ. Ok? E agora, na verdade, é bem simples receber a diferença de fase, né? Para ter a diferença de fase, a gente pega o nosso
beta, que vai ser 2π dividido por lambda vezes d, que vai ser π d dividido por lambda seno θ. Ok. Isso é exatamente a nossa fórmula aqui. E isso significa, agora, que a gente vai ter certos ângulos em quais a gente tem interferência destrutiva. Porque beta pode ser π. Quando beta e π, a gente sabe que tem interferência destrutiva, porque o máximo sempre encontra um mínimo. Então, isso significa que, se a gente bota isso na fórmula, 1 seria igual d dividido por lambda seno θ, e isso significa para lambda sobre d igual seno θ, a gente vai receber pontos de zero intensidade. Com isso, agora podemos nos perguntar como é esse padrão de interferência. E eu não vou deduzir essa fórmula aqui, mas isso vai ser a sua intensidade em dependência da diferença de fase. Por que eu não boto a dedução aqui? É bem simples. Primeiro, essa dedução vocês podem achar em qualquer lugar. Mas segundo, na próxima aula, a gente vai deduzir o integral de Fraunhofer. E como o integral de Fraunhofer, a gente vai ser capaz de calcular o padrão de interferência de qualquer objeto, inclusive a fenda dupla, a fenda única. Ok, mas a gente viu no slide antes que no ponto beta dividido por d, a gente tem uma diferença de fase de π, a gente vai ter uma intensidade de zero, e isso também para múltiplas disso, a gente sempre vai ter uma intensidade de zero, e entre esses dois a gente vai ter uma intensidade menor. Então vamos dar uma olhada agora como a gente deve imaginar um padrão de interferência desse tipo, né? Então, se a gente tem aqui o nosso x e aqui a nossa intensidade, a gente assume um experimento que tem aqui uma fenda única e aqui a gente tem uma tela e então a gente tem luz que entra aqui e encontra essa tela. Então, o que a gente vai medir de verdade? Mas tá bom, então no ponto 0, desculpa, tenho aqui uma inconsistência. Isso aqui vai ser independência de beta. Então, no ponto 0, a gente vai ter a intensidade I0, que é exatamente a intensidade da nossa luz. Agora, nos pontos menos π e π, a gente vai ter um mínimo. Então, vai ser assim. Entre os dois, a gente vai ter um pouco de intensidade. Não muito, mas um pouquinho. Então, vamos aqui 2π, aqui menos 2π. Então, a gente vai ter algo assim. E isso vai ser o nosso padrão de interferência. Agora, vocês conseguem ver que esse máximo aqui tem uma espessura. E essa espessura, ela vai mais ou menos com lambda dividido por d. Então, a gente consegue ver, se a gente aumenta o nosso lambda, significa diminuir a frequência da luz, significa diminuir a energia da luz, a gente vai
aumentar a espessura desse máximo aqui. Agora, se a gente diminui a dimensão da nossa fenda, a gente também vai aumentar a espessura desse máximo. Isso é extremamente contraintuitivo, né? A gente diminuir o tamanho da nossa fenda e a gente recebe um máximo mais grosso. Isso é exatamente o contrário do que a gente esperaria. Porque a gente acharia que se você diminuir a sua fenda, você deve também diminuir a imagem que ele faz, mas não aumenta. E aqui a gente consegue ver um exemplo. Então, isso agora seria uma fenda única. Né? Vamos escrever isso aqui. Essas imagens são de uma fenda única. E vocês conseguem ver que se essa fenda tem uma espessura de 0,16 milímetros, isso aqui é o tamanho do máximo no meio, e isso é bem menor, na verdade por um fator 2 menor, se você diminui para um fator 2, e isso aqui de novo, fator 2, e de novo, fator 2. Então, isso agora é um laser, sempre o mesmo lambda, e você diminuir o tamanho da sua fenda e a sua imagem vira maior e maior. A mesma coisa, como eu falei, com o lambda, né? Um lambda grande, como aqui no caso, isso seria luz vermelho, que tem um lambda muito grande. Você recebe agora um máximo mais grande e com luz violeta um máximo menor. Porque essa espessura aqui, ela vai com lambda dividido por D. De novo. Isso significa também que quando você usa luz branca, você de novo vai dividir a luz branca nas suas cores, né? Então aqui a gente consegue ver para a luz verde, né? E aqui a gente consegue ver o que acontece se a gente pega a luz branca. Então você vai ter o seu fenômeno de interferência e esse fenômeno de interferência vai te dar todas essas cores lindas. Isso é um fenômeno que vocês normalmente não veem na sua vida. Quando vocês têm situações onde vocês poderiam ver essa difração aqui, normalmente a intensidade aqui é tão grande que o seu cérebro deleta a informação disso aqui. Tem uma exceção onde vocês podem ver esse fenômeno, mas essa exceção a gente vai discutir numa aula mais adiante. E com isso, a gente chega na equação da grade corrigida, né? A gente lembra que a gente tinha uma equação de grade que era um pouco diferente. Antigamente a gente tinha o nosso I0 e esse fator de seno n delta sobre 2 dividido por seno delta meio quadrado. E agora a gente tem também esse fator das fendas, porque é óbvio que a nossa grade é feita de fendas que vão mostrar a difração da fenda única. Então, a nossa padrão de interferência, que foi, se a gente só olha para essa parte, foi assim, mais ou menos, né? Vamos dizer que mais ou menos é assim. E se a gente olha só para essa parte, a gente tem agora algo tipo assim, assim. E isso significa que a soma dos dois vai ser algo desse tipo assim. Vocês estão entendendo o que eu quero fazer aqui, né? Mas, então,
alguma coisa assim. Yeah? E se a gente lembra que a diferença de fase, é o nosso delta e 2π d dividido por lambda seno θ e beta é igual a nossa fórmula que a gente deduziu assim. E agora a gente tem, basicamente, quando beta é π, por exemplo, e isso é o mesmo momento quando delta é 2π, a gente vai tirar o máximo do nosso padrão de interferência. E isso a gente consegue ver aqui. Então, o tamanho das fendas é sempre igual, a distância entre eles também, mas a gente aumenta de 1, 2, 3, 4, 5, 7 fendas. Né? E como o tamanho da fenda sempre é igual, a gente sempre vai ter um mínimo na mesma posição, que é esse mínimo aqui. Yeah? E agora, dependendo de quantas fendas a gente tem, por exemplo, no caso de 3 fendas, o máximo de primeira, segunda, terceira ordem não é visível. Yeah? Na verdade, sempre é assim agora. O máximo da terceira ordem não vai ser visível, porque essa razão aqui é 3. Um outro exemplo, onde que esse tipo de difração é extremamente importante, é o nosso óleo. O nosso óleo é um orifício circular. E no caso de orifício circular, a espessura do máximo não é mais lambda dividido por d, mas é 1.22 lambda dividido por d. Por razões que a gente não vai discutir aqui agora. É uma dedução bem simples, mas a gente não precisa de fazer. Então, isso significa, se você consegue ver dois objetos, você tem um objeto que mostra a difração, e você tem outro objeto que mostra a difração. E se eles são muito, muito pertos, você não vai conseguir resolver esses dois objetos, porque eles estão no mesmo lugar. Então, o tamanho da sua, o D, o tamanho da sua, do seu íris, ou do outro objeto que você usa para medir uma distância, por exemplo, um telescópio com que você olha para as estrelas, o tamanho diretamente relaciona inversamente com a resolução. Se você tem um telescópio grande, como o Hubble, você consegue ver muito mais detalhes do que quando você tem um telescópio pequeno ou o nosso olho. Tá bom, e com isso a gente vai terminar a aula de difração na fenda única.